Então, por exemplo, nós lá na HCode, como que isso nos ajuda? Vou dar um exemplo. Nós temos os nossos cursos na nossa plataforma lá, HCode Class. Então, todos os cursos que eu gravo, eu tenho no GitHub um repositório com o código-fonte dele. Então, eu posso chegar na OpenAI e falar assim, já que você tem um algoritmo tão inteligente, eu posso usar esse algoritmo para estudar os meus códigos e responder os meus alunos que têm dúvida na minha plataforma? A OpenAI fala assim, pode, vamos fazer isso juntos? Aí você fala, vamos. Aí você cria lá um chatbot, que é um chatbot parecido com o GPT, o ChatGPT, só que eu quero que ele seja limitado só aos cursos que eu tenho. Então, se a pessoa for perguntar, faça um roteiro para mim de viagem em Nova York. Não, eu só respondo De acordo com o conteúdo do curso. Você consegue restringir, entendeu? Então, e agora tem esse serviço pago, né? Várias empresas já estão usando isso, que é justamente você integrar a inteligência com o seu negócio. Que era o que o Netflix já fazia, quando ele sugeria para você, com base no que você assistiu, eu recomendo que você assista a esses vídeos. Então, é exatamente a mesma ideia, só que agora à sua disposição, entendeu? Aí você cobra, ele cobra por prompt de treinamento. Então, o que eu preciso fazer para treinar o meu algoritmo para ele atender esse usuário? Então, eu vou, sei lá, quanto mais prompt eu mandar para treinar, mais eu vou ter que pagar, além do tráfego que eu tenho de consumo. Cara, né? como que funcionou isso? Você contrata e daí fica disponível para os seus alunos de que maneira? Assim? Você contratou a API ou... Dentro do Azure, da Microsoft Azure, você tem o serviço do OpenAI. Né? A gente tem uma parceria com a Microsoft, até uma dica para o pessoal que é empreendedor, tem um programa da Microsoft chamado Microsoft for Startups. Você entra em contato com a Microsoft e fala, tem uma startup, tem uma ideia, tem um projeto, tem uma empresa, e eu estou fazendo isso, o meu impacto é esse e tal, eu preciso de apoio. A Microsoft avalia em poucos dias e ela faz um investimento em você. Esse investimento, muitas vezes, é em crédito. Muitas vezes não, é em crédito. A maioria das vezes não, né? Sempre. E aí, um dos créditos é justamente mais de $3 mil só de OpenAI. Então, a OpenAI, ela deixa aberto, fala assim, Maruan, você quer contratar para usar o recurso do ChatGPT dentro da sua empresa? Quero. Então, beleza. O que você quer fazer? Aí ela te dá já algumas opções. Eu quero criar um chat de suporte, por exemplo. Tá, então é o seguinte, instala esse SDK aqui, que é o nosso pacote básico, e você pode escrever em Node, pode escrever em Java, pode escrever em C#, fica à vontade, e eu vou te dar a documentação de como ele funciona. Então ele te dá a documentação de como funciona esse parâmetro, e aí você vai e começa a programar essa integração com o seu sistema. Depois que você programa a integração, você diz assim, eu vou te mandar os dados para você treinar o que a gente combinou. Aí você aponta, os dados são esse repositório do GitHub, aí ele vai lá, escaneia, fala, já identifiquei que aqui tem JavaScript, que aqui tem HTML, que aqui tem CSS. Beleza, já entendi. Poderia passar a transcrição dos vídeos também, talvez. Por exemplo, fala assim, tenho esses vídeos aqui, eu preciso que você gere as legendas. Ele consegue fazer isso. Ou realmente considere, essas aqui são as videoaulas. Considera isso aqui. Que... É impressionante. E aí depois você testa, aí vem teste, né? Você fala assim, tô com uma dúvida no meu código. O código é esse. Então, eu te faço um input. Então, esse é o prompt. E aí, com esse input, ele vai pegar o que ele treinou e vai falar, bom, de que aula que é? Aí entra eu, Glaucio, como programador, restringir. Se a pessoa fez uma pergunta nessa aula, você vai nesse arquivo aqui. E aí ela tá voltada para cá. Aí ele já vai entender. Ok, esse é o contexto. Aquela ideia do contexto. Esse é o contexto. Beleza, com base nesse contexto, ele analisa o código. Então ele pode simplesmente pegar o código de um aluno e falar assim, você errou a vírgula na linha 4. Que legal. Entendeu? Só que ele responde, e aí que choca muito, né? Ele responde com o que a gente chama de linguagem natural. Ele fala como se fosse uma pessoa. E isso que assusta muito. Você fala assim, ele tá realmente respondendo como alguém... Ele analisou meu exercício que estava errado. E até, provavelmente você deve ter como treinar ele, porque ele sabe, né? Onde ele consegue achar um erro, por exemplo. Consegue. Assim. Você consegue dar um padrão para ele. Recentemente, já tem mais de um ano, né? A primeira versão do Copilot, ela veio do GitHub. Então, o GitHub criou um produto chamado Copilot, que era o copiloto. Então, eu estou programando, ele já deduz o que você está fazendo. É uma coisa impressionante. E ele gera o código no restante do código. Fala, eu acho que é isso aqui. Então, se eu estou num arquivo chamado, por exemplo, login.php, por exemplo, ou estou no arquivo JavaScript, TypeScript, não importa.
abri uma classe e coloquei um nome, ele já fala, já sei, você vai fazer isso, tipo, isso. 400 mil pessoas já fizeram a mesma que você está fazendo agora. Tá. E às vezes ele faz, ele faz às vezes melhor do que o que você escreveria, porque ele tira pela média, né? Então é impressionante.